Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre resinas complementares. Existem algumas resinas que elas não são utilizadas puras, mas elas são complementares a todo o processo da resina poliéster. E quais são essas resinas complementares? Não vou dizer que seja tão fácil achar, mas existem pessoas que fracionam isso daí também. Então quais são esses, digamos, resinas complementares? Nós temos as resinas não reativas, resinas flexíveis, resinas de baixo encolhimento. Tem outros tipos que também não são tão comuns, mas esses são os principais. Então, resinas não reativas. O que são essas resinas não reativas? Como o próprio nome diz, elas são resinas que naturalmente não reagem. Mas por que elas não reagem? Toda resina poliéster, você sente aquele cheiro muito forte. E aquele cheiro muito forte, ele é o monômero de estireno. O monômero de estireno é que torna a parte reativa da resina poliéster. Se você pega uma resina não reativa e mistura o monômero de estireno, você a torna reativa. E aonde é utilizada essas resinas não reativas? O mais comum que você encontra dessas resinas não reativas são nos pigmentos em pasta. Quando você compra um pigmento em pasta poliéster, ele normalmente é de poliéster não reativo, tanto que ele não tem o mesmo odor de estireno, às vezes ele tem um odor até adocicado. Mas por que é utilizado justamente nisso daí? Ao utilizar essa pasta dentro da resina, ele vai se misturar com uma resina que tem estireno, e aí ele também se torna reativo para que você tenha uma boa catálise, mesmo colocando bastante pigmento no poliéster. Uma outra coisa que às vezes, aí é um pouco mais raro, mas acontece, às vezes a pessoa quer ter um controle maior da reatividade da resina que ele já tem. Aí ele pega uma resina não reativa, mistura numa resina convencional para diminuir um pouco a reatividade dele. Às vezes ele vai fazer uma peça muito grande ou muito extensa, então ele mesmo colocando menos catalisador, ele quer ter um controle de reatividade maior. Aí ele pode utilizar uma resina não reativa. A próxima é uma resina flexível. O próprio nome diz. Não é que ele seja flexível a se tornar uma borracha, como se fosse um elástico. Mas acontece que a resina poliéster, principalmente as ortoftálicas cristais, a resina cristal, né, que as pessoas conhecem, ou até a resina de laminação, elas costumam ter uma dureza que a gente chama de dureza vítrea, ou seja, ele tem uma dureza muito grande, que ele, dependendo do impacto ou da força mecânica, ele tende a trincar, ele tende a rachar, até a lascar. E aí você mistura uma resina flexível nessas resinas cristal ou de laminação, para que ele não fique tão quebradiço. Isso daqui é muito comum utilizar quando se fabrica o gel coat. Já falei sobre gel coat, então o gel coat basicamente é feito em cima das resinas. E aí você mistura um pouco de resina flexível para o gel coat não ser tão rígido e ser um pouco mais maleável. Principalmente porque o gel coat vai ser utilizado normalmente com a fibra de vidro, que tende a ser mais flexível. Se o gel coat não tiver um pouco de flexibilidade, ele vai aparecer muitas trincas. Então por isso que se coloca um pouco de resina flexível no gel coat também. E as resinas de baixo encolhimento? Essas são resinas muito específicas. São utilizadas principalmente em processos mais mecanizados ou em processos mais automatizados, onde você precisa ter uma menor contração da resina. Eu já comentei sobre contração no outro vídeo, você procura por aí. Então essas resinas são mais conhecidas mais como uma espécie de um aditivo do que exatamente uma resina.
ele entra num percentual um pouco maior que um aditivo convencional, mas ele é um complemento, então são resinas de baixo encolhimento para que a resina sofra menos. Esse é muito mais difícil de achar, que normalmente é fornecido só para grandes indústrias que fazem um volume muito grande de produtos. Indústria naval, indústria de peças, indústria automotiva, indústria elétrica. São peças que têm que ter uma qualidade técnica muito grande, aí você tem que ter um encolhimento menor. Não é que ele não deixe encolher a resina, contrair a resina, mas ele tem uma contração maior que se torna um pouco mais controlável e previsível. Ok, gente? Espero ter deixado claro esses tipos de produto. Nossa, tendo dúvida, como sempre, manda um e-mail, faz um comentário. Até a próxima. Tchau!